Beleza, galera? Estamos de volta aí com circunferência e círculo. Vou comentar aqui um pouco sobre circunferência nessa aula, certo? E como calcular o comprimento da circunferência. Aqui a gente tem uma figura, certo? Essa linha em vermelho é a circunferência, certo? Enquanto a parte interna da figura é o círculo, certo? Então, ou seja, a circunferência ela é essa linha, certo? Então a circunferência é a linha vermelha e o círculo é essa parte interna, certo? Então a gente tem que saber diferenciar os dois. E aí o comprimento da circunferência a gente pode chamar também de perímetro da circunferência, certo? Ou do círculo, dado por essa formulazinha aqui, ó. O perímetro, né? Ou o comprimento, certo? É igual a 2π vezes o raio. Lembrando que o π ele tem um valor aproximado, né, de 3,14 e o raio ele é a metade do diâmetro, certo? Se você tiver o diâmetro da circunferência, o raio vai ser a metade, certo? Tem que lembrar desse detalhe também. Então, eu vou já mostrar em algumas questões. Mas antes disso eu vou mostrar logo também a fórmula da área do círculo, certo? Então a área do círculo ela é dada por essa fórmula aqui. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então lembrando que o π também usa o valor aproximado 3,14, certo? Eu vou fazer aqui algumas questões de comprimento para a gente pegar a manha aí. Então, exercício 1. Determine quantos metros aproximadamente uma pessoa percorrerá se der 8 voltas completas em torno de um canteiro circular de 2 metros de raio. Então, ou seja, você tem que saber quanto que mede, né, o comprimento da circunferência, né? E aí, no caso, você vai multiplicar isso por 8. Já que vai ser dado 8 voltas, certo? Então, o comprimento é 2π vezes o raio, né? Aqui, ó, 2π vezes o raio. Então, o π a gente utiliza 3,14 e o raio é 2, né? 2 metros. Então, multiplicando aí, ó, 2 vezes 3,14 vezes 2, você vai obter 12,56. E aí o comprimento da circunferência, né, é 12,56, porém a pergunta é quantos metros essa pessoa percorre dando 8 voltas, né, 8 voltas completas, certo? E aí multiplica, né, 12,56 vezes 8, certo? O comprimento da circunferência, né, vezes 8 vezes, né, o comprimento do canteiro circular vezes 8 vezes, que são as 8 voltas que serão dadas. Então 12,56 vezes 8, você vai obter aí 100,48 metros quadrados. Aliás, metros, né? Não é área. Certo? Então 100,48 metros. Então, praticamente a gente usa a fórmula, né? Substitui os valores dados, certo? É basicamente isso. Vamos ver mais um exercício. O pneu de um veículo com 400 milímetros de raio, ao dar uma volta completa, percorre quantos metros aproximadamente? Vamos lá. Precisamos, né, transformar 400 milímetros em metros, certo? Porque o raio está em milímetros, mas a resposta tem que ser dada em metros, certo? Então, para isso, basta dividirmos 400 por 1000, certo? Não quer transformar de milímetros para metros, divide o valor por 1000. Então 400 dividido por 1000, você vai obter isso aqui, ó, certo? 0,4 metros. Agora basta aplicar a expressão do comprimento de circunferência, ou seja, vamos usar isso na fórmula. Então tá aqui a fórmula, certo? Comprimento, né, da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Então o π é 3,14, substitui. E o raio em metros, né, é 0,4 metros. Então, multiplicando aí, ó, 2 vezes 3,14
vezes 0,4, você vai obter 2,512 metros, certo? Então, ao dar uma volta completa, né, o pneu, né, percorre aí 2,512 metros, né? Aproximadamente aí 2 metros e meio, né? 2,5 metros. Vou ver mais uma. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 600 km sobre uma pista circular de raio 100 metros. Qual o número aproximado de voltas que ele dará? Essa questão, então, você vai precisar saber quantas voltas ele vai realizar, né? Ou seja, você vai ter que calcular primeiro o comprimento, né, da circunferência, ou seja, primeiro o comprimento da pista, né, uma volta na pista, e aí depois dividir por 600 km, né, que é o total que ele vai percorrer. Então vamos utilizar na fórmula os dados, certo? O raio é 100 metros, o π é 3,14. Então vamos pegar aqui, ó, comprimento é igual a 2π vezes o raio. Então o π é 3,14, né? E o raio 100 metros. Então 2 vezes 3,14 vezes 100, você obtém 628 metros. Então, ou seja, uma volta dá 628 metros. Só que ele tem que percorrer 600 quilômetros. Então a gente vai ter que dividir, né, essa distância, 600 km, pelo comprimento da pista, que é 628 metros. Só que tem um detalhe. A quantidade que ele vai percorrer está em quilômetros e o comprimento da pista está em metros. Não pode simplesmente dividir, certo? Tem que converter a quantidade, né, que ele vai percorrer, que está em quilômetros, para metros, certo? Porque como o comprimento da pista está em metros, eu tenho que dividir pela mesma unidade, certo? Então, ou seja, a gente vai converter 600 km em metros e aí sim depois vai poder dividir por 628. Então vamos lá, 600 km, como 1 km possui 1000 metros, certo? Lembrando, 1 km é 1000 metros, então a gente multiplica aí 600 por 1000. Ao fazer isso, você converte, né, os 600 km em metros. Então 600 vezes 1000, você vai ter aí 600.000 metros. Aí, calculando o número aproximado de voltas, né, basta dividir o percurso pelo comprimento da pista. Então 600.000 dividido por 628, você vai ter aí aproximadamente 955 voltas, né? O ciclista deverá dar aí aproximadamente 955 voltas. Então eu vou encerrar essa primeira parte, certo? E aí na segunda parte a gente vai fazer umas questõezinhas diárias, beleza?